Beleza, Matheus, geração Y conservadora. Estamos aqui para mais um tema mais voltado para o que acontece nesse mundo ocidental e no mundo oriental. A gente está falando isso sobre a diferença do globalismo e globalização no último vídeo. Hoje eu queria falar de um tema muito importante para todos nós empreendemos, que é a diferença entre o livre comércio e o livre mercado, né? O que você vê nos grandes jornais, no Jornal Globo, Band, Record, Folha de São Paulo, UOL, Carta Capital, todas essa mídia, grande mídia, né, que realmente tem uma influência maior para as pessoas que não têm possibilidade de também ter internet para ver as informações. Eles sempre apoiam o livre comércio, entendeu? Eles falam que o capitalismo advém do livre comércio, mas eu vou explicar que não é bem assim, que o livre mercado é totalmente mais viável que o livre comércio. O livre comércio é um comércio onde você tem um pouco de capitalismo, mas só que a principal riqueza, a principal produção fica na mão de monopólios e oligopólios. Como que eu vou explicar isso de maneira mais didática? Monopólios é um mercado onde somente uma empresa detém a capacidade de vender e de comprar determinado produto. Um exemplo de monopólio no Brasil é os Correios, a Petrobras. No setor deles, no setor de mercado que eles atuam, só tem eles. E eles são grandões, eles nunca irão quebrar porque só tem eles no mercado. Eles definem o preço que quiser e os consumidores que se ferram. O oligopólio é um grupo de empresas, né, que somente que se unem para dominar o mercado, impedindo com que venham outras empresas, porque tem barreiras de entrada dentro do setor de mercado. Barreira de entrada é o quê? É quando uma empresa não pode atuar em determinado mercado. Eu vou dar um outro exemplo do Brasil para deixar bem claro. No Brasil nós temos o grupo Anatel, que são as telefonias, né? A Vivo, a TIM, a Oi, a Claro. Você já viu alguma outra operadora de telefonia entrando no mercado? Você já viu alguma operadora tipo assim pequenininha que possa entrar no mercado? Não existe. Por quê? Porque esse grupo ele domina esse mercado e cria barreiras de entrada financiadas pelo próprio governo, né, através de agências reguladoras como a Anatel, para que outras empresas não possam entrar e desenvolver um trabalho melhor, reduzindo a competitividade e fazendo com que haja um domínio. Então o livre comércio fica totalmente voltado assim. Existe pequena e grande empresa, e existem empresas que são amigas do governo, que são amigas do rei, que sempre recebem financiamento, que sempre recebem um lugar de destaque no mercado. E com isso, essas empresas multimilionárias, por exemplo, no Brasil temos também o Itaú, Santander, esses bancos, diversas empresas que a gente pode falar, Petrobras, já falei, Correios, Itaú, Santander, elas esmagam a chance de que um médio empreendedor, uma pessoa que tem uma empresa média, de médio porte, e um microempreendedor ou um empreendedor individual, que são aquelas pessoas que têm pouco dinheiro, que vêm lá de baixo, aquelas pessoas que vão montar sua barraquinha de cachorro quente, ou pessoas que estão abrindo um consultório numa lojinha pequena porque ainda estão crescendo, elas sejam esmagadas, porque essas empresas que são as principais do país e que dominam o mercado, elas sempre recebem mais apoio do governo, e essas outras empresas não recebem incentivo algum, entendeu? Aumenta-se então a carga tributária, né, num país de livre comércio, aumenta-se enormemente a carga tributária, a carga de folha de pagamento, a carga de contratação de um funcionário, a carga de criação de uma infraestrutura da empresa, de investimento, reduzindo sim o lucro da empresa, fazendo com que essas empresas que já estão consolidadas no mercado e que têm apoio dos próprios governantes fiquem lá para sempre e não quebram, porque quando eles quebram, por exemplo, Itaú e Banco do Brasil, quando eles têm uma dívida grande com o governo vai lá e financia esses bancos para que esses bancos continuem crescendo e produzindo cada vez mais. Eles têm uma ajuda do banco, que eu não lembro se era o depósito compulsório agora, eu não lembro que estudei essa matéria de administração de empresas, acho que era o depósito compulsório, ou era, não, acho que era taxa de redesconto, isso. Quando o banco tinha uma dívida com o governo vai lá e dá uma ajuda para
para que o banco não quebre. É a taxa de redesconto. Exatamente isso que acontece. E quando você vê aí empresas pequenas no Brasil, 60% vão falindo. Muitas delas têm problema assim de não saber abrir um negócio, mas a maioria são por quê? Porque a carga tributária em cima dessas pessoas, assim, como eu, como você, que tem um sonho de abrir uma empresa, eu ainda tenho, né? Porque eu tenho um amigo meu que quer fazer uma empresa de videogames, a gente quer fazer essa empresa, só que a gente tem que juntar muito dinheiro, cortar um dobrado para tentar abrir uma empresa desde do zero, ter um investimento muito alto. E mesmo assim seu dinheiro é consumido pelos impostos altos do Brasil. Imposto para comprar um videogame muito altíssimo. O videogame no Brasil é muito caro. É um dos mais caros em cima do videogame. Por exemplo, eu quero fazer uma loja de videogame. Imposto para comprar os jogos. Imposto principalmente para alugar em cima da infraestrutura de uma loja. Entendeu? Você tem uma infraestrutura. Você tem que comprar as coisas para os funcionários. Ou as roupas, uniforme, copo de catar, praga, filtro, tudo isso você vê no Brasil o imposto decidindo sobre o consumo. E quem é o pequeno e o médio empresário, aquele empresário pequenininho que está começando para gerar realmente um emprego e para gerar o crescimento econômico de um país, ele é esmagado por um governo totalmente estatizante. E isso é o livre comércio. A diferença do livre... Agora eu vou te explicar o livre mercado e por que o livre mercado é tão defendido por nós conservadores, pelos libertários, até alguns liberais do Brasil, tipo MBL, Mamãe Falei, pelos anarcocapitalistas. O livre mercado, você não faz com que o Estado intervenha na economia. O que isso quer dizer? Que essas empresas grandonas que tem aqui no Brasil, por exemplo, o grupo Anatel de telefonia, que impede com que outras empresas do mesmo ramo de telefonia entrem para gerar um melhor serviço, ela faz com que o livre mercado faz com que essas empresas seja quebrado esse oligopólio e que as outras empresas possam fazer a sua negociação. Não existe agente regulador no mercado. O livre mercado é liberalização do mercado, ou seja, privatizando todo esse setor, mesmo que seja privatizado essas 4 empresas, mas eles têm que responder a um órgão regulador. Esse órgão regulador some e aí você gera a possibilidade de outras empresas entrarem para fornecerem seus serviços com melhor qualidade. Isso é o livre mercado. O livre mercado é você reduzir a carga tributária no Brasil. Por exemplo, no Brasil, se você beber uma cerveja, eu que adoro uma geladinha, você paga 60% de imposto para o governo. Ou seja, o preço da cerveja, 60% que você consumiu na cerveja, vai lá para o governo. No livre mercado, você reduziria esse 60% de tributo em cima de uma cerveja, botaria para 30%, 20%. O que faria com que o preço da cerveja automaticamente, entendeu? E com isso você diminui a arrecadação de impostos para que a gente possa manter a máquina pública. Porque no Brasil os impostos são muito altos, para que a gente possa manter os salários de deputados no valor de R$40 mil. Deputados muitas das vezes que não deixam nem as pessoas falarem sobre um tema importante como a reforma da Previdência e que ficam dando ataque de pelanca na frente lá do líder da Câmara no momento de uma sessão tão importante de um assunto tão crucial no Brasil. Mesmo que você seja contra, o ideal é você manter um certo respeito dentro da casa, dentro de qualquer ambiente onde você está tratando sobre coisas sérias e o destino do seu país. Então é isso que eu acredito. E o livre mercado serve para reduzir os impostos, entendeu? Aí as pessoas falam contra o livre mercado, falando assim, mas o livre mercado você vai reduzir o tributo e o Brasil está quebrado, como é que você vai pagar? É simples. Se você vai reduzir os impostos, por exemplo, eu falei da cerveja ou da televisão você paga uma televisão, R$3 mil, 1.500 que você paga dessa televisão vai para o governo. O que você faz? Se você bota aí de 50% para 20%, você pagaria numa televisão, iria economizar R$1.000, mil e pouquinho no que você comprou. Em vez de 3, você vai pagar por 2 ou 1.800. Aí você vai falar, mas o governo está arrecadando menos, como é que ele vai investir em educação e saúde? É simples. O ideal, mas o que é muito difícil no Brasil, porque é dominado pela esquerda e pelos centristas que são corruptos, esse pessoal do DEM, do PMDB, que são de esquerda também, mas são corruptos, que gostam de mamar na teta do governo. O ideal era você, além de fazer uma reforma tributária, de acordo com o livre mercado, era você reduzir o salário, reduzir os benefícios dessa máquina pública. A reforma da Previdência atual até está tentando fazer isso, porque ela tem uma lei que reduz a aposentadoria
o valor da aposentadoria ganha pelos políticos, que eles ganham um valor de 38 mil integral e vai cair para 5 mil. Isso já economizaria muito e já faria com que a gente pudesse arrecadar em cima da quantidade, da qualidade, não da quantidade. Pensa comigo, se um produto de televisão tem 50% de tributo e está mais caro, menos pessoas como eu, como você, vão comprá-lo. Mas se você reduzir a carga tributária e esse produto cair de produção, muito mais pessoa vai comprar. Isso vai fazer com que o governo arrecade mais. Mas esses caras, eles botam o valor alto e pensando que vão arrecadar mais e não arrecadam. São muito burros, são políticos do Brasil, são retardados. O ideal é você ter uma carga tributária baixa, como nos grandes países, e poder arrecadar em cima do consumo, incentivar a população a consumir, para que aí sim gere novos trabalhos, gere novos investimentos, gere um crescimento econômico, entendeu? Para que a gente possa assim, aí sim, melhorar a saúde, a economia, a educação, todos esses postos. É o que a reforma da Previdência vem tentando fazer. Como eu disse, um exemplo da reforma da Previdência, onde ela, na sua íntegra, está propondo uma proposta de diminuir o salário de todos os políticos de 40 mil para 5 mil na sua aposentadoria, que já gerará uma economia e um crescimento econômico imenso. Pode ter certeza que, se for aprovado, vai gerar milhares de empregos. Então essa é a diferença. O livre mercado é aquele que não quer uma empresa ou um grupo de empresa dominando determinado mercado, não quer o Estado se intrometendo dentro das situações, e não só a iniciativa privada. Não adianta também você ter uma iniciativa privada se essa iniciativa privada ela é financiada pelos metacapitalistas, como eu disse no outro vídeo. Os metacapitalistas são aquelas pessoas que têm grande poder, mas que detêm o objetivo de criar oligopólios. A iniciativa privada ela tem que ter mais liberdade para todas as pessoas, não só para as pessoas que têm bilhões de dinheiro pelo que produziram, entendeu? Você tem que dar liberdade para as pessoas pequenas também, para que elas possam crescer e possam competir com essa. Quem tiver o melhor serviço ganha. Isso sim é o livre mercado, tá entendendo? Que nós conservadores somos totalmente a favor. Muitos liberais, inclusive a turma do MBL, acha que não somos a favor do livre mercado. Somos em sua íntegra. Se o nosso candidato, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ainda não falou contra a Petrobras, é um pensamento pessoal dele, entendeu? Mas ele já vem buscando privatizar Correio, privatizar outras empresas importantes. Eu, como conservador, não respondo somente ao Bolsonaro, eu respondo à minha posição conservadora, entendeu? A minha posição conservadora é acreditar na liberdade econômica e sim, na moral e no costume, sim, tendo um apoio do governo. A moral e os costumes é o governo quem decide, até porque nós precisamos de valores morais para que possamos, na minha concepção, gerar uma economia forte. Não adianta você ter somente uma economia forte temporariamente, como aconteceu, infelizmente, como aconteceu no governo brasileiro anteriormente. Aí fica forte mais ou menos 8 anos, para depois nos próximos 10, 20 ficar essa crise horrorosa. É isso que acontece. Então não é só a economia que é o fator de desenvolvimento econômico e social do país, mas sim a cultura. Porque pensa assim comigo, o que adianta você bombar numa economia se o país ele aprova lei de feminicídio, lei do aborto, lei de legalização do aborto, lei da ideologia de gênero? Você vai começar a estimular ao sexo explícito, à imoralidade, que posteriormente vai fazer com que as pessoas fiquem preguiçosas e não busquem se desenvolver e busquem cada vez mais depender do Estado. E com isso, a sua liberdade econômica que você conquistou nesse curto período de tempo, em longo prazo, irá ruir e você será dominado pelos marxistas através da cultura. Os marxistas já mudaram a estratégia da economia desde 1930. Para poder subverter a população, como a Lenin dizia, pela cultura, e não fazer a revolta do proletariado, mas sim buscar o lucro proletariado, que são as prostitutas, que são as pessoas à margem da sociedade, como bandidos, para fazer uma vitimização e fazer uma dominação cultural dentro da população. É isso que vocês têm que prestar atenção. A cultura dominando sobre a economia. A cultura é simplesmente mais importante. É por isso que nós, conservadores, acreditamos que a cultura, sim, tem que ser ocidental, para que possamos ter um norte e para que possamos, principalmente, ter um respeito mútuo entre as pessoas dessa sociedade que tem um pensamento diferente, e principalmente para que possamos
desenvolver uma economia, mas não só uma economia, mas desenvolver a moral, a cultura de uma sociedade, o respeito mútuo, entendeu? O amor ao próximo. É isso que nós acreditamos. É isso que eu tenho para falar sobre o livre mercado e o livre comércio. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço por gentileza, se inscrevam no meu canal. Se tiver sininho aí, bota no sininho, nem sei se tem. Compartilhe o vídeo. Indiquem para outras pessoas, entendeu? Qualquer pessoa que tiver dificuldade sobre esse tema de livre mercado e livre comércio, pode fazer uma pergunta que eu posso fazer outros vídeos sobre isso. É um assunto muito interessante e que é primordial para que nós possamos entender o momento mundial, não só do Brasil, porque as coisas estão muito parecidas no mundo, logo depois que a ONU decidiu, né, homogeneizar a legislação em todos os países. Eles querem fazer uma coisa única, uma legislação única, todas as legislações iguais. É isso que acontece. Por isso que não existe diversidade mas muita diversidade assim na legislação dos países, e existe somente um pensamento único da cultura única do pensamento de esquerda, pensamento da mentalidade revolucionária. Isso que eu tenho para dizer, galera. Forte abraço e até a próxima. Valeu!